Muito boa tarde a todos. Nós vamos começar mais uma reunião ordinária da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação. Hoje, nesta reunião, quero agradecer a presença dos vereadores Fabrício Machado, agradeço também a presença da vereadora Mônica Chaves, agradeço também a equipe da comunicação, sempre nos auxiliando nas transmissões dos nossos trabalhos. Regiane, muito obrigado também sempre pela assessoria aqui aos trabalhos dessa comissão. Para iniciarmos os trabalhos dessa tarde, eu gostaria de, inicialmente, solicitar a leitura da ata da última reunião. Por gentileza, Regiane. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Ata da terceira reunião ordinária. Aos 17 dias do mês de fevereiro de 2020, às 13 horas e 45 minutos, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, os vereadores Renato Nascimento de Moraes, Fabrício de Oliveira Machado e Carlos Eduardo Correia Molina. A assessora técnica de comissão, Regiane Goulart dos Santos, assessorou a reunião. Havendo número regimental, o senhor presidente, o vereador Renato Moraes, solicitou a leitura e colocou em discussão e votação a ata da segunda reunião ordinária da comissão, a qual foi aprovada pelos vereadores Renato Moraes e Carlos Molina, com a ausência no plenário do vereador Fabrício Machado, no momento da votação. Em seguida, o presidente solicitou a leitura e colocou em discussão e votação o parecer do relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação dos seguintes projetos. Parecer do relator ao substitutivo ao projeto de lei número 4366, de 2019, que dispõe sobre a substituição do uso de sacolas plásticas por sacolas de papel ou sacolas biodegradáveis em supermercados, mercados de pequeno porte e lojas de departamento, de autoria do vereador Kleber Davi. A comissão propôs adequar o artigo 4º, alterando a redação e extinguir o artigo 5º e o artigo 3º no inciso 2º, incluir por extenso a ofício. Em votação, foi aprovado pelos vereadores Carlos Molina e Renato Moraes, com a ausência no plenário do vereador Fabrício Machado no momento da votação. Parecer do relator ao projeto de lei número 4422, de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar cessão onerosa dos direitos creditórios provenientes dos atrasos das transferências obrigatórias devidas pelo Estado de Minas Gerais, de autoria do vereador Carlos Eduardo Correia Molina. Em votação, o parecer foi aprovado pelos vereadores Renato Moraes e Fabrício Machado. O vereador Carlos Molina absteve-se do voto por ser autor do referido projeto. Parecer do relator ao projeto de lei número 4433, de 2019, que acrescenta parágrafo único ao artigo 7º da Lei Municipal, número 2195, de 1998, que estabelece normas para a concessão de subvenção econômica à instalação de indústria no município de Itajubá, de autoria do vereador Kleber Davi. Em votação, o parecer foi aprovado pelos vereadores Renato Moraes e Carlos Molina, com ausência no plenário do vereador Fabrício Machado, no momento da votação. Parecer do relator ao projeto de lei número 4438, de 2020, que torna obrigatória medidas para descontaminação de areia destinada ao lazer e recreação infantil existente em áreas públicas ou privadas, no âmbito do município, de autoria do vereador Wilson Batista Paiva. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer do relator ao projeto de lei número 4447, de 2020, que altera a Lei Municipal número 3.353, de 2019, que disciplina o parcelamento, a ocupação e o uso do solo no município de Itajubá, de autoria do prefeito municipal. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual, considerada nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 17 de fevereiro de 2020. Renato Nascimento de Moraes, Carlos Eduardo Correia Molina, Fabrício de Oliveira Machado, membros desta comissão. Regiane, obrigado pela leitura. A ata está em discussão. Em votação, aqueles que forem favoráveis à ata permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade dos votos dos membros dessa comissão.
Muito bem, nós vamos dar início fazendo a leitura para apreciarmos o parecer do projeto 4448. O projeto 4448 de 2020 é de autoria da vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves e dispõe sobre a proibição do uso de veículos movidos a tração animal e a exploração animal para tal fim na área urbana no município de Itajubá e da outras providências. Inicialmente, gostaria então, por gentileza, Regiane, solicitar a leitura do seu parecer. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, parecer do relator ao projeto de lei número 4448 de 2020. Relatório. Verso presente parecer opinativo sobre o projeto de lei número 4448 de 2020, de autoria da excelentíssima senhora vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves, tendo por objeto proibir, nos limites do perímetro urbano do município de Itajubá, a utilização de veículos movidos à tração animal e a exploração animal para esse fim. Consta na justificativa do presente projeto de lei que as legislações existentes são ineficazes para dar qualquer proteção, mínima que seja, aos animais explorados para este fim, simplesmente porque não há qualquer órgão de fiscalização que atue especificamente para esse tipo de caso. Afirma a proponente que muitos proprietários de animais cuidam bem dos mesmos, mas a maioria desses proprietários, especialmente que os usam para tração, explora os animais até exaustão, abusando do peso, de distância percorridas, sob circunstâncias de tempo e clima, mesmo que desfavoráveis, sem manutenção básica necessária, como de alimento ou água ou assistência veterinária, e que, em geral, os donos de animais de tração, quando não estão usando para si, de forma comum, os alugam ou emprestam para terceiros, ou seja, o animal, em geral, trabalha durante um período de dia para o proprietário e outro período para o terceiro. A autora afirma que os comerciantes constantemente reclamam do mau cheiro das carroças e outros veículos tracionados por cavalos que circulam dentro da cidade. Além desses atrapalharem o trânsito, os animais defecam nas ruas, deixando sujeira e fetidez na frente de comércios, bares, padarias e restaurantes, e que os proprietários dos restaurantes são os mais prejudicados, pois a situação aqui mencionada atrapalha e incomoda a sua clientela. Parecer do relator. Inicialmente, é oportuno mencionar que é de inequívoca a competência privativa da União para legislar sobre o trânsito, artigo 22, inciso 11 da Constituição Federal, sendo que a presente proposição, ao proibir, nos limites do perímetro urbano do município de Itajubá, a utilização de veículos movidos a tração animal, dispõe inequivocadamente sobre o interesse local e não incorre, salvo melhor juízo, em violação ao citado dispositivo constitucional, visto que não se pretende alterar ou interferir em questões relacionadas nas regras gerais de trânsito, e sim visa a ordenação do trânsito local. A Constituição Federal conferiu aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, artigo 30, inciso 1, e suplementar a legislação federal e estadual no que lhe couber. No caso em tela, o projeto de lei interfere na organização administrativa ao proibir a utilização de veículos de tração animal nos limites do perímetro urbano do município de Itajubá. Isso porque a proibição da circulação de veículos de tração animal nos limites do perímetro urbano do município de Itajubá constitui tarefa característica do Poder Executivo, visto que o artigo 52 do CTB contém disciplinamento específico sobre a circulação de veículos de tração animal, remetendo a regulamentação ao órgão ou à entidade com a circunscrição sobre a via. Assim sendo, a proposição traz matéria inerente às atribuições do chefe do Poder Executivo, de forma a mitigar princípios constitucionais fixados tanto no âmbito da Constituição da República, artigo 2º, quanto no âmbito da Constituição do Estado de Minas Gerais, artigo 173. Nesse caso, em repetição aos ditames principiológicos por aquela estabelecidos. Dessa forma,
a matéria se insere no rol no que se convencionou chamar de reserva da administração. Sob o princípio constitucional da reserva de administração, é pertinente a citação de trecho do seguinte acordo proferido pelo Supremo Tribunal Federal. Voto do relator. Diante do exposto, conforme os argumentos e toda a legislação retroapontadas, entendo pela inconstitucionalidade do presente projeto de lei, por vício de iniciativa, visto que viola a independência e separação dos poderes, razão pelo qual opino pela contrariedade ao prosseguimento do processo legislativo. Itajubá, 20 de fevereiro de 2020. José Roberto Floriano, relator dessa comissão. Regiane, muito obrigado pela leitura do parecer. Antes de colocá-lo aqui em discussão, o projeto 4448, de autoria da vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves, que está presente hoje aqui na reunião, já foi objeto de amplas discussões, até mesmo aqui nessa casa, e no rito legístico, no procedimento legislativo aqui dentro dessa Câmara, a comissão que discute a constitucionalidade, a legalidade do projeto, é essa comissão constituída pelos membros que hoje estão aqui presentes. E, nesse momento, nós vamos, então, apreciar, nós vamos aqui discutir sobre o parecer do relator. Então, eu quero colocar aqui o parecer do projeto 4448 em discussão. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, a técnica Regiane, vereador Renato, que preside essa reunião, Carlos Molina, vereadora Mônica, autora do projeto. Isso é uma verificação minha, tá, vereador? Além do todo o parecer, eu acho que ele ainda deixou de colocar um erro no projeto, um erro de Constituição, porque existe uma lei municipal 2102, de 6 de janeiro de 1997. Essa lei, ela estabelece normas para a condução de veículos de tração animal dentro do perímetro urbano de Itajubá e outras providências. Então, na lei do projeto de lei da vereadora, ele, em nenhuma parte do projeto, ele coloca que está revogado qualquer leis contrárias. Então, quer dizer, esse projeto, além do parecer do jurídico que está dando inconstitucionalidade, eu verifiquei mais uma inconstitucionalidade nesse ponto, porque se esse projeto for dar adiante, essa lei também essa lei também é viável. Então, quer dizer, não tem como uma lei tem que revogar a outra. Então, essa é uma parte que eu queria colocar a Lei Municipal número 2102, 6 de janeiro de 1997, que estabelece normas para a condução de veículos de tração animal dentro do perímetro urbano de Itajubá e da outras providências. Então, essa lei já está, né? Ela já foi, deixa eu ver quanto que ela foi sancionada, dia 26 de fevereiro, não, desculpa, dia 6 de janeiro, justamente, essa lei. Então, é uma das pautas também da inconstitucionalidade do projeto que foi verificado. A outra questão que eu tenho que colocar, a questão do perímetro urbano. Nós, aqui nessa casa, já aprovamos o plano diretor, no qual o perímetro urbano ele passou para quase toda zona rural. Porque toda a zona rural está como zona de expansão urbana, a maioria. Então, quer dizer, essa zona de expansão urbana entra no perímetro urbano do município. Então, quer dizer, as zonas teoricamente rurais, elas estão em zona de expansão urbana. Então, esse projeto, no caso, ela consideraria todo o perímetro urbano. Então, são dois casos que eu queria apontar no relatório, se desse para colocar, que torna, no meu ponto de vista, e como membro da Constituição, inconstitucional o projeto. Muito obrigado. Bem, antes de passar para a vereadora Mônica, que é a autora do projeto, para o entendimento daqueles que nos acompanham aqui pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, é importante salientar aqui que o apontamento feito pelo relator traz o vício de iniciativa. O
que isso significa? Para que você que nos acompanha possa compreender o que levou à inconstitucionalidade do projeto, inicialmente pelo relator. Existem projetos de leis que são de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, ou seja, algumas leis só podem ser iniciadas pela Prefeitura, que dá entrada aqui na Câmara. Alguns projetos de lei podem e têm a iniciativa do Poder Legislativo. Essas, qualquer vereador pode empreitar aqui com o projeto. E existem aquelas leis que são de iniciativa concorrente. Tanto o vereador quanto o prefeito pode iniciar um projeto. E, segundo o parecer jurídico, segundo o relator, este projeto apresentado pela vereadora Mônica é de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, ou seja, somente a Prefeitura tem o poder de iniciar um projeto de lei desse conteúdo. O vereador Fabrício Machado colocou aqui duas observações que eu considero importantes. Imagino, a vereadora Mônica vai falar sobre o seu projeto. Imagino que ela pretende encaminhar o Executivo para que projetos tenha iniciativa de lá, e acho importante conter essas observações que o vereador Fabrício Machado colocou aqui, e que conste também na ata, né, vereador Fabrício, as suas observações aqui. Vereadora Mônica? Só um minuto antes já que vai, só para colocar ainda mais a questão do projeto, até serviria até para a vereadora prosseguir. Também, verificando alguns projetos que dão inconstitucionalidade, tem o fato da extinção de como é que fala, gente? Não é de emprego, extinção de... Como é que eu vou falar? Espera aí que agora fugiu. De categoria. Isso, pela Constituição, não pode ter a extinção de uma categoria, no caso, isso fica bem claro, não existe categoria que institui carroceiros. Existe uma categoria que institui os veículos de tração animal. Então, no caso aqui da cidade, essa categoria ela está dando o poder de extinção, que eu acho que não cabe ao legislativo provocar isso. Acho que mais uma pauta para colocar, que eu queria considerar assim, atra, para favorecer o parecer do relator da Constituição. Obrigado. Vereadora Mônica? Boa tarde aos vereadores, boa tarde à nossa técnica legislativa Regiane e a todos que nos acompanham através da internet. Bom, inicialmente eu gostaria de explicar aos seguidores do meu trabalho, sobre a posição atual desse PL, desse projeto de lei, que foi muito polêmico, já tivemos várias discussões, tivemos a presença aqui dos carroceiros, tivemos a Comissão de Meio Ambiente, também discutindo esse projeto de lei, essa questão dos carroceiros e dos veículos de tração animal. Eu fiz uma enquete para consulta de opinião pública nas minhas redes sociais, onde 5.950 cidadãos opinaram sobre essa questão. Então, sendo que 3.125 pessoas se manifestaram a favor da regulamentação dos veículos de tração animal e 2.825 pessoas a favor da proibição dos veículos de tração animal. Então, foi uma consulta que eu fiz através do meu Facebook, da minha página, para ouvir as pessoas que acompanham o meu trabalho, ouvir a posição deles. Este projeto de lei, hoje, agora explicando para as pessoas que vão acompanhar esse projeto de lei, ele teve parecer, então, desfavorável pelo nosso relator, daqui da Comissão de Constituição e Legislação, por vista de iniciativa. Então, o que é a vista de iniciativa? São matérias que não competem ao vereador legislar, iniciativa privativa do prefeito. E essa comissão pode votar com o relator pelo arquivamento, e aí, no caso, vai ter o arquivamento deste projeto de lei,
ou não votar e votar pelo prosseguimento das demais fases do processo e o projeto de lei poder chegar ao plenário e para discussão e votação dos outros vereadores. E até chegar a ser aprovada, como já aconteceu em várias outras cidades no Brasil, como, por exemplo, Juiz de Fora, que iniciou em janeiro, agora de 2020, a fiscalização dessa lei que lá foi aprovada, que é a lei que impede a utilização de veículos de tração animal na cidade e que entrou em vigor em dezembro de 2019. Então, foi 5 anos após a aprovação, que foi em 2014, e lá, em Juiz de Fora, essa lei foi de iniciativa de vereador, de um vereador de lá. Então, eu gostaria só de deixar claro que, em outras cidades, já aconteceu a aprovação dessa lei de iniciativa de vereadores. Então, aí basta, aí a gente vai depender do voto da comissão. A respeito das questões que o vereador Fabrício colocou, revogação da lei, questão da área urbana, né, são objetos de emendas que podem ser apresentadas se caso o projeto passar e for para o plenário. Então, não tem nenhuma dificuldade de, depois, fazer qualquer vereador, inclusive o vereador mesmo que detectou essa falha, apresentar essa emenda para que o projeto de lei tramite normalmente. Bom, então, continuando a explicação, se a comissão acompanhar o voto do relator, infelizmente, não será dessa vez que nós vamos conseguir proibir o uso de veículos de tração animal em Itajubá, né? E os animais podem continuar sofrendo e sendo explorados. Então, nós vamos aguardar o posicionamento dos vereadores. Diante de tudo que eu disse, gostaria muito que esse projeto fosse discutido pelos outros vereadores, mas, se não for possível, infelizmente, o nosso projeto vai ser arquivado. Claro que, se ele não passar, eu vou encaminhar ao prefeito, né, solicitando a ele que esse projeto venha de iniciativa, então, do Poder Executivo. Muito obrigada. Ainda em discussão, vereador Fabrício. Obrigado, senhor presidente. Só para ficar bem claro, temos um parecer somente, tá? Então, do mesmo jeito que a vereadora colocou para todos os seguidores, para todos que estão nos assistindo em todas as redes sociais, o projeto, pela Comissão de Constituição, deu parecer contrário. Eu acho que isso aí não cabe nem a mim, nem o vereador Renato, nem o vereador Carlos Molina, ninguém questionar um parecer jurídico. Então, o parecer jurídico, se por um acaso ocorresse de apresentar algum parecer favorável, poderíamos entrar em discussão, mas não temos parecer favorável, não temos parecer nenhum, então eu acho que isso não cabe a nós, né, como disse a vereadora, colocar isso em discussão. Então, somente isso, para deixar bem claro que o único parecer que foi protocolado nessa Câmara foi o parecer da comissão, um parecer baseado juridicamente, então não tem como nós questionarmos um parecer jurídico dessa casa. Muito obrigado. Ainda em discussão? Vereador Renato, eu só gostaria de deixar aqui repetir o início do relatório, que o parecer o parecer que vai ser votado hoje é um parecer opinativo do corpo jurídico desta casa. Parecer opinativo significa o quê? Que é a opinião do jurídico, que pode ou não ser a opinião dos vereadores que vão votar. É o que eu já disse, tanto que em outras cidades já existe esse projeto, essa lei, inclusive, aprovada pela Câmara de Vereadores de iniciativa de vereador, que é o caso de Juiz de Fora, que, salvo engano, foi um projeto de lei proposta pelo atual deputado Noraldino Júnior. Então, só para deixar claro e explicar para quem vai estar acompanhando esse projeto de lei. Obrigada. Vereador, de novo, eu volto a falar. Com certeza, na cidade que foi colocada, o vereador, né, baseado
legalmente. Vou dar exemplo bem claro aqui do projeto da Escola Sem Partido, que foi votado aqui, teve 2 pareceres, um favorável e um desfavorável. Então, quer dizer, temos condições de dar um voto se tivesse um parecer favorável e um desfavorável. No caso da cidade que foi colocada, a vereadora Mônica que foi colocada, com certeza, ou o autor do projeto, ou um outro, ou no próprio relator, ou alguém apresentou um parecer favorável. Então, no caso nosso, que temos na mão um parecer desfavorável, exclusivamente, então não tem como nós, da Constituição, votarmos contra esse parecer e dar sequência dar sequência num projeto sem parecer. Essa é a minha opinião. Como que você vai dar sequência num projeto que não tem parecer? Você vota num parecer desfavorável, e aí? Não tem sequência o projeto. O projeto vai ser lido, um projeto vai falar assim, não, o parecer foi declarado em inconstitucionalidade e demos sequência nisso. Então, fica uma coisa, para quem está na reunião de Constituição, aqui não brincamos, nós esperamos, simplesmente votamos através de um parecer. Não é o nosso interesse, não estamos fazendo voto, sim ou não, estamos fazendo voto, sim, no projeto que o parecer exclusivo deu inconstitucional. Muito obrigado. Ainda em discussão? Carlos Molina? Vereadora Mônica, mais alguma consideração? Bom, o parecer, então, nos traz a inconstitucionalidade, segundo o relator que acompanha o parecer jurídico, pelo vício da sua iniciativa. Então, após a discussão aqui do parecer, eu quero colocar o parecer em votação, só reiterando aqui que a vereadora Mônica, por ser autora do projeto, fica impedida de votar, portanto, o parecer será votado pelos vereadores Carlos Molina, Renato Moraes e Fabrício Machado. Muito bem, o parecer, então, do relator ao projeto de lei 4448 de 2020, de autoria da vereadora Mônica, está em votação. Aqueles que forem favoráveis ao parecer do relator permaneçam como estão. O parecer, então, do relator está aprovado pelos votos dos membros desta comissão. Muito bem. Eu gostaria só de expressar aqui meu sentimento de tristeza, de regressão da nossa cidade, na questão do bem-estar animal, por não conseguirmos, pelo menos, a continuação da discussão desse projeto de lei para uma possível aprovação ou discussão somente pelos outros vereadores. Mas, ao mesmo tempo, eu fico parcialmente satisfeita, porque a partir do dia 7 de janeiro de 2020, quando eu protocolei esse projeto de lei na Câmara, os cavalos utilizados para puxar os veículos de tração animal, eles ganharam visibilidade. A população começou a cobrar dos carroceiros o bem-estar desses animais. E as denúncias pelos maus-tratos aumentou. Os próprios carroceiros disseram aqui na reunião de comissão de meio ambiente que eles estavam sendo vigiados pela população no dia a dia de trabalho ali com os animais, as pessoas tirando foto, filmando, né? E vendo a situação desses animais. Itajubá vai completar 201 anos de exploração desses animais, e como eu gostaria de festejar esse aniversário, o primeiro ano da evolução da nossa cidade, libertando esses cavalos, que foram, estão sendo e vão continuar sendo explorados, escravizados. Mas nós não vamos conseguir proibir, né, dessa vez, mas o assunto sendo levado à discussão, à pauta na Câmara, na Prefeitura e junto da população, nós vamos conseguir, pelo menos, regulamentar, cobrar essa regulamentação do Executivo do uso desses veículos de tração animal. Eu queria informar que hoje eu fiz um contato com o secretário de Governo, o senhor Alfredo, hoje de manhã, e ele me informou que já está sendo feito o cadastro dos veículos de tração animal, os proprietários e os animais. E os veículos de tração animal, eles serão emplacados, e já estamos também com a possibilidade de chipagem desses animais. E isso é uma vitória, né, para a causa animal, é uma vitória para mim,
e para todos que defendem os animais, porque a partir da microchipagem desses animais, a gente vai poder responsabilizar os proprietários por qualquer maus tratos que esses animais venham a passar. Então, isso que eu gostaria de deixar, vereador, a informação para as pessoas que não foi em vão que esse projeto veio agora, porque agora os animais estão sendo notados e a gente vai conseguir, pelo menos, a regulamentação desses animais, dessas carroças e dos animais e proprietários. E a gente vai conseguir, pelo menos, responsabilizar quem estiver maltratando esses animais, colocando sobrepeso e tudo. Tá? Muito obrigada. Obrigado, vereadora Mônica, pelas palavras. Saiba que você tem o meu reconhecimento e admiração pela nobre luta pela causa. Vamos dar continuidade aos trabalhos desta sessão, desta reunião de comissão, e agora nós vamos apreciar o parecer do relator do projeto 4451. O projeto 4451 é de autoria dos membros da mesa diretora, vereadores Sebastião Silvestre, Carlos Molina, Renato Moraes, Dr. Kenner Maia e José Maria Silva. O projeto altera os dispositivos da Lei Complementar número 71, de 25 de julho de 2013, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica da Câmara Municipal de Itajubá. Por sermos coautores no projeto, o vereador Carlos Molina e eu, nós teremos que nos abster do voto e contar apenas com os votos dos vereadores Fabrício Machado e Mônica Chaves. Então, antes, eu gostaria, por gentileza, Regiane, solicitar a leitura do parecer. Projeto 4451. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4451. Relatório. De autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Itajubá, está sendo submetido à apreciação do plenário o projeto de lei número 4451, que altera dispositivo da Lei Complementar número 71, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica da Câmara Municipal de Itajubá. A proposta em análise objetiva a alterar o artigo 11 da lei. Vejamos. Artigo 11. Ficam reservados aos servidores de cargos efetivos estáveis 20% dos cargos de provimento em comissão previsto no artigo anterior. Parágrafo 1º. Para o cálculo do previsto do caput do presente artigo, ficam excluídos os cargos comissionados de assessor de gabinete. Parágrafo 2º. Caso não exista interesse da ocupação dos cargos comissionados por servidores efetivos, o percentual exigido no caput deixará de ser obrigatório. Na justificativa acostada ao projeto, está que trata-se de proposta legislativa que objetiva disciplinar o percentual de cargos comissionados a serem ocupados por servidores efetivos da Casa. Na redação vigente, o dispositivo não traz qualquer esclarecimento sobre o percentual exigido em relação aos assessores de gabinete ou pela falta de interesse dos próprios efetivos, deixando o gestor, em certo momento, sem ação em relação ao tema. Vale informar que, num contexto cronológico, o percentual de 20% já existia antes da criação dos assessores de gabinete, porém, ele não foi revisto considerando a característica da ocupação do cargo, que possui dedicação exclusiva do gabinete, não colaborando na estrutura administrativa geral da Casa, o que acabou criando uma obrigação com o acréscimo desses cargos, sem a cooperação conforme os demais cargos comissionados. Com efeito, considerando a autonomia administrativa da Câmara Municipal, o presente projeto de lei vem normatizar de forma clara o cálculo do percentual em questão, excluindo os cargos de assessor de gabinete, além de prever que o percentual poderá deixar de ser obrigatório caso não exista interesse dos servidores efetivos. Do exposto, além de colocarmos à disposição para maiores esclarecimentos, contamos com o apoio dos demais pares para a regular tramitação e aprovação plenário do presente projeto. Voto do relator. Por fim, em relação às alterações em si, não vislumbramos qualquer impedimento para regular a tramitação do projeto de lei número 4451, eis que trata-se apenas da adequação redacional de dispositivos já existentes, não contrariando qualquer outra normativa, seja de nível constitucional ou legal, sobre o tema.
É o nosso entendimento, salvo maior juízo, Câmara Municipal de Itajubá, em 27 de fevereiro de 2020. José Roberto Floriano, relator desta comissão. Regiane, muito obrigado pela leitura. Deixe-me apenas ratificar aqui. No início eu disse que o vereador Carlos Molina é coautor do projeto, mas ele não é. Os autores do projeto são os vereadores Sebastião Silvestre, Renato Moraes, Dr. Kenner Maia e vereador José Maria Silva. Portanto, o vereador Carlos Molina ele tem essa autonomia, então, para votar no parecer. Ok? Muito bem, então o parecer ao projeto 4451 está em discussão. Vereadores? Muito bem, então, em votação, aqueles que forem favoráveis ao parecer do relator como está, permaneçam como estão. O parecer, então, está aprovado pelos votos dos vereadores Fabrício Machado, Carlos Molina e Mônica Cristina Vieira Chaves, com a abstenção do meu voto por ser coautor do projeto. Bem. Muito bem. Quero agradecer, então, a presença de todos, agradecendo sempre também a proteção de Deus. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa sessão e desejo a todos uma ótima semana. Muito obrigado.